Abertura. Princípio do ano. Chamaram-me para documentar um projeto. Acompanhar 4 iniciativas locais de mudança de norte a sul do país. Iniciativas do quê? Perguntei. Iniciativas locais de mudança que trabalham para a transformação social, disseram-me. Dá que pensar. É possível documentar a transformação? É possível documentar a realidade? Criar um documento tão verdadeiro quanto possível do real? A fotografia tem uma ligação íntima com a realidade e com a transformação. Pode uma fotografia mudar o mundo? Em certos dias, juro que sim. Noutros não quero sequer ouvir falar do assunto. Aceitei o trabalho. Moledo Convida é um projeto para o desenvolvimento da aldeia de Moledo. Aparece porque, de facto, era uma população que estava muito envelhecida, perdendo todos os jovens que têm vindo para a universidade não voltam, só ficavam em Moledo aqueles que não conseguiam sair, isto porque de facto, a autoestima da comunidade era uma autoestima muito baixa, o emprego não existe e são uma série de fatores que faz com que as aldeias vão perdendo população e que, no caso de Moledo também, como muitas outras em Portugal, de facto, a comunidade estava com uma autoestima muito baixa e, portanto, com imensa perda de população. De facto, há da minha parte uma grande preocupação de provocar mudança e, portanto, a determinado momento eu senti que só era possível provocar mudança intervindo e começo a falar com, por exemplo, o Alexandre, passar-lhe as minhas preocupações e começo a sentir que ele tinha preocupações que também eram as minhas e definimos uma estratégia que foi criar um grupo de trabalho para discutirmos Moledo numa perspectiva de quais eram os problemas e criámos um grupo de trabalho integrando no fundo as estruturas que já existiam, que foi pegar na junta de freguesia, foi pegar na assembleia de freguesia e criar um grupo de trabalho que era um grupo de trabalho informal, que não tinha nada a ver com essas estruturas formais,
mas que eram as mesmas pessoas e que já eram representantes da comunidade. Este é aqui, não é? É, e o hotel ali ao Ainda lado. vou martelar um dedo por culpa do Gustavo. Espero que não. E o hotel ali ao lado, que eu estou a ver ali. Vamos aqui, não é? É, deixa eu ver isso aqui. Eu tenho pintado de branco. Então, se tivesse fácil para em vez de pregar cada vez um muro. Pois, mas cada vez que nós pregamos, depois, ao fim dos tempos, pomos um bocado de massa e este fica bom outra vez. Explica lá. Explica lá. Isto tudo começou há muitos anos atrás, quando nós começamos a fazer atividades culturais e nessa altura, pronto, achamos que devíamos ter um espaço. E esse espaço que não devia ser um espaço só de uma coisa, estático, mas que pudesse ser um espaço onde houvesse várias pessoas. E vários tipos de manifestações culturais. Isto é um bocado como nós funcionamos, sabes que eu falo por mim e pela Filipa, nós temos características muito semelhantes, mas nós também temos esta forma de estar na vida, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de nos interessarmos por áreas diversas e por partilharmos um pouco com os outros o que temos e o que sabemos. E é um bocado esse reflexo do que nós somos que também depois passa para a casa da esquina. Essa partilha e as pessoas com quem nos cruzamos que também são assim, que também partilham e que também gostam de experimentar coisas novas e cruzar experiências artísticas e linguagens diferentes das artes, acabam por ter essa mesma forma de estar que nós temos, que é achar que nada é impossível dentro destas coisas de cruzamentos artísticos, que nada é impossível e que não é impossível também fazer coisas com diversas áreas da sociedade envolvidas no mesmo projeto. Para os direitos das mulheres, é uma organização chapéu. Há uma série de encontros que foram acontecendo ao longo destes 10 anos, para os quais nós nem estávamos assim a pensar que acontecessem, e aconteceram, às vezes espontaneamente, outras vezes porque as pessoas foram cruzando aqui, e que enriqueceram um bocado todo o trabalho que nós fazíamos e trouxeram novas áreas, como é o caso das economias solidárias, por exemplo, que nós no início não estávamos sequer a ponderar a poder fazer parte deste projeto. E no fundo depois essas coisas foram-se cruzando um pouco pelas pessoas que foram aparecendo aqui e que trabalhavam noutras áreas e que se cruzavam com outras pessoas, e eu acho que nesse aspecto o balanço é positivo e supera um bocado as expectativas que nós tínhamos inicialmente e o que tínhamos imaginado como o ponto de partida para casa. Quando pensamos nisto, pensamos em algo que seja coletivo. Nem sempre acontece, não é? Ou os coletivos são muito reduzidos. Eu, pelo menos, a minha ideia de iniciativa local de mudança nunca seria uma criação individual, não é? Alguém que chega, que faz, sei lá, ali de Panoias e decide fazer um centro comunitário ou transformar qualquer coisa na comunidade. Faz-me confusão que seja uma iniciativa individual. Portanto, considero sempre que há um conjunto de pessoas que decidem fazê-lo, podem fazê-lo de forma mais formalizada ou não.
caça requer prontidão, atenção máxima, camuflagem, rapidez extrema e um disparo certeiro. Não há repetição, não há segundas oportunidades. Mas toda a vida precisa de reflexão, tentativa e erro. O caos precisa de ordem, projeto e teste, ensaio e reconstrução. Depois de tudo o que pensávamos que ia correr bem, não correr como esperávamos. As mais importantes criações humanas não são instantâneas, nem fruto do acaso. Em termos de teatro, eu acho que eles conseguem perceber que eles podem ser eles mesmos e são respeitados pelo que são. E, de alguma forma, por mais que exista opiniões diferentes e formas diferentes até de ver o mundo, que as pessoas os ouvem, podem dar a sua opinião e se respeitam de uma forma muito intensa. E acho que isso é fundamental, principalmente para estes grupos, que é mostrar que as histórias deles têm importância, que o contexto que eles viveram tem alguma importância para alguém e de alguma forma verem uma história deles projetada, tanto pode ser de orgulho como de trabalho interno, como de forma até de poder avançar. Nojo! Mais uma vez foi tudo por água abaixo, quando é que as pessoas vão olhar para nós como pessoas normais, só? As grandes responsabilidades que eles naturalmente acabam por assumir aqui, eu acho que maioritariamente estão relacionadas com o teatro, muitas vezes muito mais rápido que outras coisas, porque há um grupo que anda em cima deles, há outras pessoas, outras monitoras que andam em cima deles, há uma professora que anda em cima deles, e tenta-se estimular muito essa responsabilidade perante o grupo, que é, podemos ensaiar, mas se não queres apresentar, tudo bem, mas tens que nos avisar para nós substituirmos, e acaba por ser muito justo. E vamos organizando a partir desse ponto a disponibilidade da voluntária, nós organizamos o nosso horário mediante isso, falamos com as pessoas que estão envolvidas no teatro, que é às X horas de X dia, e as coisas acabam por se montar e por se construir, e ao fim de algum tempo já existe aqui uma rotina que já não sobrecarrega todas as outras tarefas que temos para fazer. Sim. Óbvio que isto é tudo uma máquina, tem que ser bem encaixada e bem engrenadas as pecinhas e afins, mas ao fim de algum tempo já deixa de haver a entrave de... Porque temos dia e hora marcado. Foi implementado, toda a gente aceitou aquele dia. Estas pessoas não desistiram. E eu acho que é incrível, porque eu própria, como participante de outras iniciativas locais de transformação social, muitas vezes, e enquanto mobilizadora, muitas vezes senti cansaço, porque às vezes o fazer estas coisas
de forma permanente é cansativo e às vezes desmotivante também quando temos que assumir a gestão de um conjunto de atividades, pessoas, estratégias. E este grupo, acho que foi uma coisa muito interessante que aprendi com ele, é que não se desmobiliza e algumas pessoas vão se substituindo, mas o objetivo está lá, mantém-se, os ensaios acontecem, as peças saem da mesma forma, quem não está é substituído por outras pessoas, mas eles continuam e não encontrei ainda um sinal de tentativa de desmobilização e acho que para mim isso é uma aprendizagem muito grande. É nosso, né, João? Nós tentamos ter uma intervenção de continuidade que aposta no estabelecimento de uma relação continuada de proximidade com as pessoas em condição de sem-abrigo, que tenta replicar aquilo que são os contextos informais, não é? de relacionamento interpessoal. Não é? Portanto, nós não temos um trabalho que é explicitamente técnico, ou que pelo menos pretende ser percebido assim pelas pessoas que recorrem a nós. Aquilo que nos propomos fazer é, com consistência e continuidade, de forma previsível, estarmos na rua de forma regular, no mesmo sítio, com a mesma proposta de os acolhermos e de estarmos lá para conviver com eles e para estar com eles. Portanto, no fundo, isto acontece todas as quartas-feiras, e que é a iniciativa mais regular que temos, semanalmente. E depois, mensalmente, hoje em dia já não tem sido possível fazer isto mensalmente, às vezes de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, fazemos um jantar convívio um bocadinho mais alargado, isto porque nunca foi a nossa proposta alimentar estas pessoas, ou seja, o nosso propósito mesmo era trabalhar o contexto relacional. Mas os jantares, nos jantares efetivamente são proporcionadas refeições, mas a refeição tem aqui um caráter mais gregário, não é? Tem aqui um caráter mais também simbólico, no sentido em que tenta proporcionar-lhes aquilo que é qualquer coisa que nós todos vamos tendo, que é ser recebidos em casa dos amigos para um jantar em que os nossos amigos confeccionaram para nós um prato especial, e é isto que nós tentamos fazer nos nossos jantares. Nós temos mecanismos que nos programam para mantermos a ordem de uma série de coisas nas nossas vidas, nomeadamente as concepções que temos dentro das nossas cabeças, não é? E se não mudarmos isso, não conseguimos mudar a relação que temos com os vários interlocutores que estão envolvidos nos processos sociais, não é? Não mudamos aquilo que exigimos às instituições, não mudamos aquilo que exigimos, não mudamos a forma como nos relacionamos com o outro, porque não mudamos a representação que temos dos fenómenos. Mudar a representação que temos é muito mais difícil do que aquilo que parece, porque implica que nós mudemos muitas vezes e não damos conta da representação que temos sobre nós e sobre a nossa posição naquele fenómeno. E isso é muito difícil, não é? E, portanto, transformar implica muitas vezes uma parte muito difícil, que é a parte de eu mudar a forma, transformar a mim no papel que tenho na minha relação com aquele fenómeno. E essa eu acho que é a parte mais difícil, e esse eu acho que é o grande propósito do nós. Queria que pusessem o vosso nome e vai ser para vocês porem na linha do tempo quando é que chegaram ao nós. Uma e meia da manhã. Faço-me à estrada novamente. Tenho um caminho duro para percorrer nesta noite escura. Também as iniciativas têm histórias difíceis e cheias de curvas. O que leva as pessoas a juntarem-se em torno de uma iniciativa comum. Uma iniciativa voluntária e, na maior parte das vezes, com poucos meios e sem apoio. O que move estas pessoas? O que procuram? O que as faz acreditar que no fim da noite vão chegar onde querem chegar?
Será que o caminho tem um fim? Não há assim tanto tempo, há 2 anos se calhar, estava numa reunião e que me disseram que éramos rudes. Não ia. E depois eu retorqui noutra reunião a seguir, assim, eu sei que sou rude, mas as pedras dos diamantes quando são encontradas nos rios também são, e depois de trabalhadas são coisas preciosas. Por isso, a rudez não é uma ofensa para ninguém, somos o que somos. E há muitas coisas destas que têm vindo a ser transformadas, eu penso que no bom sentido. Só o facto de se limpar a aldeia, começar a fazer a requalificação do espaço público e depois ainda vir preenchê-lo com arte e aparecer arte, a escultura, a pintura, a poesia, só isso já foi uma mudança enorme, porque se partimos do princípio que a qualidade do espaço onde vivemos é fundamental para a saúde física, mental e emocional, e que é de algum modo faz de nós aquilo que somos também, faz parte de nós, eu acho que isso aí é uma mudança logo fundamental. Portanto, Meledo já é um lugar melhor para viver, não há dúvida, mas ainda temos muito para fazer. O projeto é extraordinário em muitas vertentes, claro, mas houve aqui um lado educativo muito importante. Portanto, eu acho que estas gerações, já falámos isto muitas vezes, que acompanharam o processo, que visitaram as oficinas enquanto as esculturas estavam a ser feitas, que perceberam quem eram estas pessoas diferentes que vinham para aqui, que viram aquela matéria-prima ser transformada. Hoje são jovens diferentes. Portanto, esta escola também foi muito beneficiada, não? É uma privilegiada. Antes de vir para aqui, na verdade, nunca tinha gerido nada do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto do que é que seja. Pronto, era um adolescente, era um jovem, tinha acabado uma licenciatura e que era até aí a minha questão primordial era a educação, como qualquer outra pessoa, né? Portanto, de alguma forma a minha vida enquanto adulto nasceu e foi desenvolvida aqui, né? É evidente que isto depois é uma experiência que eles têm connosco e com mais algumas pessoas, quero eu acreditar, mas não é a experiência que eles têm com a maioria das pessoas com quem se relaciona. Mas eu acredito que pela forma como nós nos relacionamos com eles e pela relação que criamos com eles, uma parte do sentido de valor, de dignidade, de pertença a uma sociedade, de confiança interpessoal, tenha sido restabelecida, não é? E isto é aquilo que eu levo mais a sério no projeto. Cuidar que a nossa relação com as pessoas que estejam na rua seja genuinamente uma relação de igual para igual. Isto significa que, para isto acontecer, eu tenho que estar do lado de cá a tentar ler e interpretar quais são os entraves do ponto de vista dos preconceitos que as pessoas têm e que temos todos, não é? Que estão a ser projetados naquela relação. Eu acho que motiva uma pessoa para a ação é muito uma insatisfação. Acho que esta capacidade de conseguir imaginar uma realidade diferente daquela que existe e estarmos insatisfeitos com esta realidade na qual vivemos, e então no fundo este desajuste entre uma realidade possível e a realidade existente, acho que é isto que é assim um dos grandes motores para a ação. Não estamos habituados a ser assim explicados, pedimos desculpa, mas é a primeira vez que temos esse tipo de espaços. É? Eu acho que isto é muito interessante, porque de repente vê-se os papéis, não é? E isso faz-vos ganhar alguma coisa em especial? Para mim, faz-me sentir bem,
muitas atividades que acham aqui. Acho que esta é a atividade mais contínua, que tem dado mais frutos. Já estás preciso para o Algarve todo, não é? Seja chuva, seja sol, seja vento. Deve sempre um sorriso maravilhoso, de orelha a orelha, seja para quem for. Yes! Seja chuva, seja vento. Mesmo isso. A primeira vez, eu ainda não entrei no teatro. Eu comecei a vir, depois eu comecei a gostar, eu entrei. O que é que fiquei? Porque, estou a pensar, possível. Mas uma parte da minha vida comecei-me a distrair mais. Eu também, a minha vida também andava muito em baixo. Privado de não ter a família cá, privado triste das minhas filhas. Era para esquecer um pouco, para eu ver se eu conseguia ir mais para a frente. Eu quando comecei já sabia que não ia parar, não sei porquê. Não, porque eu disse logo a Rita, tu trabalhas, não vai durar 3 meses. É assim. Porque eu acho que mais continuamos, mais é interessante. E o que me faz realmente continuar aqui é os laços, né, que eu tenho amizade, eu acho que com as pessoas aqui, tenho laços, então, temos uma história em comum agora. E também, se há um pouco uma forma egoísta, também é uma prática para mim também, a nível profissional, não é? Eu acho que talvez se não tivesse essa experiência com os surpreendentes, eu praticava muito pouco o teatro primeiro, era triste, de uma certa forma. Então também faz-me, a mim alimenta também a minha cabeça, né? Faz-me pensar, procurar outras coisas, pronto. E os laços, claro, os laços sociais eu acho que são muito importantes. Também, a mim me fez sentido, eu já vivia em vários sítios, seja em França ou em Espanha, em Portugal, e sempre fez-me sentido implicar no sítio onde eu vivo, não faz sentido não fazer nada no sítio onde eu vivo, ou não me implicar em coisas onde eu vivo. E pronto. Já estou primeiro, mesmo sem ser essa a intenção, mas para mim tem-me mostrado e tem-me feito sentir que afinal sou capaz de conseguir ultrapassar problemas, obstáculos que antes se calhar deixavam-me ficar por ali e não reagia, não tentava. E hoje dá-me mais confiança para poder resistir e reagir a essas situações que acontecem na vida de todos nós. O que é que nos faz ou não tomar iniciativa? O que é que nos faz ou o que é que nos predispõe para a ação? Enquanto competência em si mesmo. Entendemos que sim, saber fazer, saber estar, saber ser e saber agir. E este saber agir enquanto competência é todo um desafio, no sentido de que matéria é que é feito isto, o que é que nos faz, qual é o clique, não é? Isto faz parte do racional que deu origem ao projeto Alternativas. E então acho que estamos a encontrar ingredientes que têm muito a ver com isto, se calhar não conseguimos ainda pôr o dedo no que é que são, não é? Perceber exatamente do que é que eles são feitos, mas não necessariamente no espaço dos próximos 5 meses, não é isto, mas é se calhar deixar a nota de que espero, e acho que sim, acho que estamos nesse caminho, que esta experiência e que estas reflexões nos permitam perceber o que é este clique, de que é que ele é feito e como é que nós, a partir de percebermos isso, conseguimos promover o saber agir. Acho que é isso. 1, 2, 3.
fundamental, o importante é continuarmos a manter o trabalho que fazemos até agora, não é? Este ser uma casa de portas abertas, sem preconceitos relativamente a isso. Todas as experiências aqui são possíveis. A cultura é tipo um núcleo, não é? Há um todo que é permeável e isso em nós é o que nos faz também continuar aqui a fazer todos os dias coisas sem ter que estar aqui a pensar na cultura como uma coisa estática, não é? Só aquilo, não só... E pronto, essencialmente esta loucura de pensar em formas alternativas de vida. Porque não viver de outra forma, não é? Há uma coisa que vai um bocadinho mais fundo, que é efetivamente esta vontade de colaborar para transformar. Não é? Um bocadinho além desta coisa de tipo, ok, isto está mal, mas eu vou fazer qualquer coisa para me deitar melhor todas as noites, não é? Não, ok, isto está mal e eu vou tentar transformar o que está mal, de alguma forma. Pouquinho, um bocadinho de cada vez, mas vou tentar transformar. Os nossos utentes estão aqui muito mais que para entreter, estamos para partilhar conhecimento e chocar e abanar e tirar o tapete debaixo dos pés e de preferência não ficar nada, para a pessoa balançar e pensar. Eu acho que a forma como fomos enfrentando com estas dificuldades é porque o núcleo duro do grupo e do movimento de cidadania tem uma grande paixão para aquilo que é a sua terra. Este é o primeiro ingrediente. Depois, o acreditarmos que quando damos as mãos, que é possível fazer muita coisa, mesmo quando não temos o dinheiro que à partida é necessário para que as coisas se façam. E penso que esses são dois ingredientes essenciais para se conseguir ir ultrapassando os problemas e não ficar desalentado porque agora surgiu um problema e não é possível esta parceria e também não é possível a outra e continuas a insistir na procura de parcerias e a acreditar que quando damos as mãos, quando estamos juntos, quando se põem as instituições e os cidadãos a trabalhar juntos, que vamos lá chegar. A viagem está prestes a terminar. Aprendi alguma coisa com isto? É difícil colocar em palavras. O que é que alguém aprende com a vida? Por vezes as palavras escondem mais do que revelam. Por vezes o que importa não são as coisas tangíveis. Na maior parte dos casos, é a experiência, as pessoas que conheci, tudo aquilo por que passei. Isso é o que realmente importa. É só isso que levamos desta terra.